Nesse vídeo eu vou fazer um resumão sobre a reanimação neonatal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para que nós possamos recepcionar esse recém-nascido adequadamente, antes de qualquer coisa a gente tem que verificar se na sala de parto nós temos todo o material necessário para recepcioná-lo e para estar fazendo a reanimação neonatal caso seja necessário. Então a gente vai avaliar primeiro a temperatura da sala, né, se encontra na temperatura adequada, que deve estar entre 23 a 26 graus Celsius. O berço aquecido, lembrar que o berço tem que estar aí numa temperatura entre 36,5 e 37 graus. Ok? Se tem campos estéreis e aquecidos, se a gente tem sonda de aspiração ligada a um vácuo, lembrar que a sondinha de aspiração deve ser aí o número 10, tá bom? Balão com máscara, né? Máscara, oxigênio, laringoscópio, previamente testado, tubos orotraqueais. Lembrar que o tamanho do tubo vai depender do tamanho do recém-nascido, então a gente tem que ter disponível vários tamanhos para que nós possamos escolher o tamanho adequado para aquele recém-nascido. Então deixar ali à disposição tubos orotraqueais entre 2,5 a 4 milímetros, tá bom? Clamp para fazer o clampeamento do cordão, fita para identificação do recém-nascido, adrenalina, cristalóides e o catéter para fazer a cateterização umbilical, caso seja necessário, claro. Então, feito esses passos iniciais, né, a gente verificou se está tudo certo, se está tudo ok. Se tiver tudo certo, a gente vai fazer 3 perguntas iniciais para que nós possamos decidir aonde que nós iremos recepcionar esse recém-nascido. Se vai ser sobre o abdômen materno ou se a gente vai levar essa criança para o bercinho pré-aquecido, né? Então, quais são essas 3 perguntas? Que mudou agora em 2016, né? Antigamente eram 4 perguntas. Hoje em dia, em 2016, nós fazemos somente 3 perguntas, que é se esse recém-nascido é termo, se esse recém-nascido tem bom tônus, né, ou seja, apresenta tônus em flexão, e se esse recém-nascido apresenta bom padrão respiratório, ou seja, se ele está chorando ou se ele está respirando. Se a resposta for sim para as 3 perguntas, a gente vai recepcionar essa criança normalmente, ou seja, iremos pegá-la com campos estéreis pré-aquecidos e colocá-la sobre o abdômen materno. Lembrar do clampeamento tardio do cordão, né? Ou seja, que vai ser em média 3 minutos, depois de 3 minutos ou após ter cessado ali a circulação no cordão. Tá? A gente faz o clampeamento do cordão, verifica se tem duas artérias e uma veia, né? A gente vai então secar esse recém-nascido, né? Iremos estimulá-lo, já colocar esse neném para mamar, né? A gente tenta estimular a amamentação desde já. Depois a gente leva esse recém-nascido para estar fazendo o nitrato de prata, né, para prevenir. A gente vai fazer uma gotinha em cada olho para prevenir contra a conjuntivite gonocócica. E a gente vai fazer também a vitamina K, né, para prevenir contra a doença hemorrágica do recém-nascido. E fazemos também as 2 primeiras vacinas, né, as vacinas do nascimento, que são a hepatite B e a BCG, ok? Lembrar sempre também, né, pessoal, do alojamento conjunto. Então esse neném vai ter que ficar aí com a mãe dele 24 horas por dia, isso é muito importante, tá bom? Agora, pessoal, se nessas 3 perguntas iniciais a resposta for não para qualquer uma delas, ou seja, se ele não for termo, ou se ele não estiver apresentando bom padrão respiratório, ou se ele não estiver apresentando bom tônus, né, um tônus em flexão, nós iremos recepcioná-lo no bercinho, nós não iremos colocá-lo sobre o abdômen materno. Então a gente pega esse neném com os campos estéreis pré-aquecidos, iremos levá-lo para o bercinho, posicioná-lo, né, colocá-lo na posição adequada, fazer uma leve extensãozinha da cabeça, iremos secá-lo, né, desprezar campos úmidos. Nos casos em que for realmente necessário, a gente faz a aspiração da via aérea, das vias aéreas, né, lembrar a sondinha número 10, sempre fazer primeiro a aspiração da boquinha e depois a aspiração das narinas, somente quando for necessário, tá, pessoal? Após essa aspiração, caso seja necessário, a gente vai começar a avaliar esse recém-nascido, né? Então, a gente vai avaliar a frequência cardíaca dele, que deve estar superior a 100 batimentos por minuto, e o padrão respiratório. Se esse neném estiver apresentando uma apneia ou um padrão respiratório irregular, e se tiver com a frequência cardíaca inferior a 100 batimentos por minuto, a gente começa a VPP. Tá? Então a gente vai posicionar a cabecinha dele, leve extensão, a máscara bem adequada, bem acoplada à face desse recém-nascido, e a gente começa a ventilação, mantendo uma frequência de 40 a 60 incursões por minuto. Uma forma que a gente tem, uma tática que a gente tem para manter essa frequência respiratória dentro dos valores adequados é aquela musiquinha, né? Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta.
Então a gente vai estar fazendo isso, ventilando essa criança dessa maneira, nos primeiros 30 segundos, tá? Ventilamos por 30 segundos, a princípio, né, com ar ambiente. Se essa criança não tiver respondido, ou seja, ainda tiver com frequência cardíaca inferior a 100, ou apresentando um padrão respiratório irregular, ou se tiver mantendo a apneia, a gente vai verificar se a técnica que nós utilizamos está adequada. Então a gente vai fazer toda uma verificação, vamos corrigir tudo que tiver errado e iremos repetir por mais 30 segundos. Se ainda assim essa criança não tiver respondido, a gente vai começar com a oferta de oxigênio com blender, tá? A princípio com 40% de oxigênio, e a gente vai aumentando progressivamente conforme for sendo necessário. Se a gente chegar a 100% de oferta de oxigênio e essa criança não tiver respondido, aí a gente vai intubar, tá? Nós iremos iniciar a intubação. Então a gente vai pegar o laringoscópio, né? Iremos introduzir o laringoscópio, pegar o laringo com a mão esquerda, introduz pelo lado o lado direito do recém-nascido, empurra para o lado esquerdo. Iremos introduzir o laringo, lembrar sempre de fazer aquele movimento para frente e para cima, nunca fazer aquele movimento de alavanca, tá, pessoal? Então a gente faz, né, vai laringoscopar essa criança e vai passar o tubo orotraqueal. A gente vai escolher o tamanho adequado, claro, para aquele recém-nascido, e vamos acoplar o balão e iremos ventilar essa criança, tá bom, pessoal? Uma outra indicação de intubação é a necessidade de massagem cardíaca, né, pessoal? Aquelas situações em que a gente vai avaliar e vai perceber que a frequência cardíaca dela vai estar inferior a 60 batimentos por minuto. Nessas situações a gente tem que iniciar a massagem cardíaca e por isso a gente tem que intubá-la, tá bom? Então nós iremos intubá-la e em seguida nós iremos começar a massagem. Como que é feita essa massagem? A gente vai pegar esse recém-nascido dessa maneira aqui, tá, pessoal? Então nós iremos abraçá-lo, a região dorsal dessa criança, e iremos posicionar os dois polegares. Os dois polegares deverão estar sobrepostos, tá? Eles devem estar abaixo da linha intermamilar, poupar o processo chifoide, tá? Então os dedões devem estar ali no terço inferior do externo. Nós devemos fazer 3 compressões para uma ventilação, então sempre no ritmo também. E 1, e 2, e 3, ventila. E 1, e 2, e 3, ventila. E 1, e 2, e 3, ventila. Ok? A gente vai então fazer essas compressões dessa maneira por 60 segundos. Tá? Após 60 segundos nós iremos reavaliar se essa criança respondeu. Se ela estiver mantendo uma frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto, a gente pode iniciar a adrenalina. Tá? A primeira dose da adrenalina, pessoal, pode ser feita por via endotraqueal, caso ainda não tenha sido feita a cateterização umbilical, que é a via de escolha, tá? Então, se ainda não tiver sido feita a cateterização umbilical, a gente pode fazer a primeira dose por via endotraqueal, e aí a dose de adrenalina, a gente vai fazer uma solução, tá, de 1 ml de adrenalina para cada 9 ml de soro fisiológico, e a gente vai pegar essa solução. A dose para via endotraqueal deve ser de 0,5 a 1 ml por quilo do recém-nascido. A gente faz essa primeira dose e vai continuar as compressões. Se esse neném continuar sem resposta, a gente pode estar repetindo a adrenalina agora por cateterização umbilical, tá? As próximas doses. Por catéter umbilical, essa dose é menor, então a gente vai estar fazendo de 0,1 a 0,3 miligramas por ml, miligramas por quilo, ml por quilo, desculpa. Tá? E a gente pode estar repetindo a adrenalina a cada 3 a 5 minutos, tá? E assim, pessoal, o tempo de reanimação varia de médico para médico, de pediatra para pediatra. Aqui no hospital, escola, né, aqui no hospital onde a gente acompanha, os médicos, os pediatras, eles fazem em média 20 a 22 minutos de reanimação. Mas assim, depois de 10 minutos, se essa criança não apresentar nenhuma resposta, o médico está autorizado a parar, tá? Porque os danos cerebrais para aquela criança serão muito grandes caso aquela criança retorne, né? E fora que a possibilidade dela voltar é muito pequena, muito pouca. Inclusive a gente tem uma história muito legal aqui no hospital, que o Dr. Alex contou pra gente agora nesse rodízio, que ele reanimou um recém-nascido por 22 minutos, tá? 22 minutos, e ele tinha decidido que seria a última tentativa dele. Depois daquela tentativa, se o recém-nascido não respondesse, ele ia parar, e continuou tentando lá para 22 minutos,
E essa criança voltou, tá, pessoal? Foi a última tentativa dele, ela retornou, e retornou, graças a Deus, sem nenhuma sequela. Então a gente tem aí que milagres acontecem, tá? Mas o tempo de tentativa é relativo, a partir de 10 minutos o pediatra está autorizado a parar, e essa história que eu contei é a exceção da exceção da exceção, né, pessoal? Foi realmente um milagre. Uma outra modificação que a gente teve agora em 2016, então, foi em relação ao recém-nascido meconiado, né? Então, se esse neném tiver com mecônio, nós não necessariamente iremos recepcioná-lo sobre o bercinho, tá? Se ele estiver bem, a gente vai entender que ele não aspirou mecônio, nós iremos recepcioná-lo normalmente sobre o abdômen materno, seguiremos todos os passos, ok? Agora, se esse neném estiver deprimido, a gente vai entender que ele aspirou mecônio e iremos recepcioná-lo no bercinho, tá? E aí a gente vai reiniciar todos os passos da reanimação neonatal da mesma maneira que a gente estava fazendo com os outros nenéns, né? Que eu expliquei aqui para vocês, que apresentaram uma frequência cardíaca abaixo de 100 ou um padrão respiratório irregular, ou em apneia. Então a gente vai levar esse neném para o bercinho, iremos posicionar esse neném adequadamente, fazer uma leve extensão da cabeça. Nos casos em que for realmente necessário, a gente faz a aspiração das vias aéreas, primeiro boquinha, depois as narinas, depois a gente seca esse neném, vamos descartar os campos úmidos. Se ele estiver apresentando uma frequência cardíaca abaixo de 100 ou padrão respiratório irregular e apneia, né, ou apneia, a gente vai iniciar a VPP desse recém-nascido, da mesma maneira que como nós faríamos como se fosse algum outro recém-nascido sem mecônio. Se for necessário entubar esse neném, se ele não responder, a gente precisar entubar, ou se ele apresentar uma frequência cardíaca abaixo de 60, a gente vai laringoscopar esse recém-nascido, vamos fazer a aspiração, tá, das vias aéreas. A gente pega um tubo orotraqueal acoplado ao vácuo, né, um aparelhinho que a gente conecta assim no tubo, tem um buraquinho assim que a gente entra sem apertar, depois que chega lá a gente vai apertar o buraquinho, né, e vai puxar esse tubo orotraqueal e vai descartar esse tubo, tá? E em seguida a gente pega outro tubo orotraqueal para fazer a intubação do recém-nascido, ok? E vamos seguir os passos normalmente como a gente faria se não fosse um neném meconiado, ok? Então eu espero ter ajudado vocês, pessoal.